A gravação foi iniciada. Obrigado. Muito bom dia. Hoje é 5 de outubro de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos pelo processo relatado pela doutora Fabiane, contribuinte a Maria do Céu Alves. Doutora Fabiane, deixa eu registrar aqui, teremos sustentação oral, gravar a sustentação oral. Doutora, não aparece o seu nome aqui, doutora Camila, só um minutinho, eu já vou pegar os seus dados e registrar. Registrado sustentação oral. Doutora Fabiane, um resumo da acusação basta, certo, doutora Camila? Resumo da acusação basta, né? Doutora Fabiane. Bom dia. O auto de infração foi lavrado contra a Maria do Céu Alves. A infração constante do AIN é falta de pagamento do ITCMD, no montante de R$ 427.667,61, em 10 de setembro de 2016, por omissão devido à transmissão causa-mortes na qualidade de herdeiro de 33,333% da diferença da base de cálculo dos bens número 3, 4, 5 e 7 da declaração de TCMD de transmissão por escritura pública no valor de R$ 10.691.690,26. Trata-se de recurso de ofício, pois em decisão de primeira instância o auto de infração foi julgado improcedente, porque na defesa o inventariante informou o falecimento da autuada após a lavratura do AIN. Ok, muito obrigado, doutora Fabiane. Um recurso de ofício, no caso, doutora Camila. A doutora Fabiane, ela já adiantou o voto para os membros da Câmara e ela está negando provimento ao recurso de ofício, já está adiantando isso para a senhora. De qualquer maneira, já foi registrada sua sustentação oral e a senhora fique à vontade para realizá-la. Tá ótimo. Obrigada, presidente. Eu posso compartilhar a tela aqui com uma apresentação para facilitar aqui a compreensão? Não aparece nada até agora, hein? Agora apareceu? Aham. Bom, então, como relatado, nesse caso, ele trata de uma autuação de ITCMD, que foi lavrada em fevereiro de 2022 contra a senhora Maria do Céu, já falecida na época da autuação. Ela faleceu em agosto de 2021, e aqui a autoridade fiscal, ela pretende a cobrança de diferenças de TCMD em razão de herança, né, pelo falecimento do irmão da senhora Maria do Céu, senhor Adelino, que faleceu em setembro de 2016. Então, basicamente, a acusação fiscal, ela se refere à ausência de atualização dos valores dos bens de número 3, 4, 5 e 7, né, da declaração de TCMD. A autoridade fiscal afirma que não houve a atualização pela UFESP, de acordo com a legislação. Então, os bens 3, 4 e 5 são participações societárias que o senhor Adelino, né, detinha, e, inclusive eram participações em empresas que detinham
patrimônio líquido negativo, né, à época do falecimento. E o bem de número 7 era um crédito junto à empresa Verpar. Eu vou até aqui passar para facilitar. Então, conforme já indicado pela relatora, na impugnação, né, o inventariante suscitou aí a nulidade da autuação por erro na identificação do sujeito passivo, justamente porque na época da autuação a senhora Maria do Céu já havia falecido. Isso foi comprovado nos autos com juntada da certidão de óbito. Então, o auto deveria ter sido lavrado em face do espólio, né, dos sucessores, nos termos do artigo 131 do Código Tributário Nacional. Essa nulidade ela foi reconhecida pela unidade de julgamento e, inclusive, houve já a manifestação da representação fiscal, pugnando pelo desprovimento do recurso de ofício e a manutenção do cancelamento da autuação em face desse erro na identificação do sujeito passivo. Essa parte, né, da preliminar de nulidade já resolve aí o processo. No entanto, ainda que não seja reconhecida a nulidade, nós destacamos que também houve decurso do prazo decadencial. O auto ele foi lavrado em fevereiro de 2022, como está identificado, como foi identificado aí no auto de infração, e o fato gerador do ITCMD se deu em setembro de 2016. Então, aqui também não há dúvidas de que houve decurso do prazo decadencial, com base no artigo 150 do CTN. Inclusive, não há que se falar aqui da aplicação do artigo 173, por ter tido recolhimento antecipado, né, do ITCMD. Aqui a autuação ela se refere à cobrança de supostas diferenças do ITCMD. Então, no caso aqui, houve a declaração de ITCMD no próprio ano de 2016 e o recolhimento do imposto também em dezembro de 2016. Ainda que se entenda que seria aplicável o artigo 173, o que não é o caso, mas se fosse vislumbrado esse entendimento, também haveria a decadência, considerando essas datas, né, da declaração de TCMD, que se deu em 2016, e do próprio recolhimento do imposto. Aqui nós trouxemos, isso está na defesa também, as datas aqui, confirmação pelo sistema da Secretaria da Fazenda de que houve a confirmação da declaração de TCMD em dezembro de 2016, e aqui também a escritura pública do inventário e partilha também indica a declaração e a data de recolhimento do imposto em 2016. Então, aqui não há dúvidas de que houve, além da nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, também deve ser cancelado o auto de infração em função do decurso do prazo decadencial. Com relação ao mérito, como já dito, a autuação ela se deu basicamente pela ausência de atualização da base do ITCMD. No caso das participações societárias, o patrimônio líquido das empresas era negativo. Então, nesse caso, o contribuinte, os herdeiros, eles consideraram as orientações da Secretaria da Fazenda pela portaria CAT número 15, recolheram o ITCMD com base no valor nominal das ações. Muito embora, na verdade, não haveria, né, no entendimento aqui dos herdeiros, não haveria base de cálculo do ITCMD, considerando a existência de patrimônio líquido negativo, né? Nesse sentido, o parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 10.705, ele é claro ao admitir o uso do valor patrimonial do bem, na hipótese da ação não ter valor de mercado, por não ter sido negociada à época do falecimento ou no prazo de 180 dias anteriores. Então, quando a lei ela fala em valor patrimonial, ela nos remete ao conceito contábil, então ao valor do patrimônio líquido da empresa, que no caso era um patrimônio líquido negativo.
Então, ainda que essa portaria CAT, né, determine que o ITCMD deveria ter sido recolhido sobre o valor nominal das ações, o que foi, de fato, não haveria base de cálculo para o ITCMD, por conta dessa existência de patrimônio negativo da empresa. Isso foi, né, comprovado nos autos, nós juntamos os balanços todos das 3 empresas, da Laje, Sanheira. Doutora Camila, me permite uma interrupção? Sim. A juíza relatora, ela está cancelando o auto por erro de eleição de sujeito passivo. Então, a discussão de mérito, se ela me permitir para a gente abreviar o julgamento, ela se torna inócua nesse Sim. momento. Não, claro, presidente, compreendo. Se forem julgar já dando desprovimento ao recurso de ofício pelas preliminares, estou de acordo para, enfim, por economia processual aqui e agilidade do julgamento. A gente ganha tempo. Tá ótimo. Então eu vou Perfeito. interromper aqui. Se a senhora permitir, a gente conclui a sustentação oral, tudo bem? Tudo bem. Perfeito, então. Eu só vou abrir para a representação fiscal, que é doutor Eduardo, alguma consideração? Não, o próprio autor do feito já foi Pois também no é. sentido do desprovimento do auto, né? A gente concorda. Perfeito, então. Muito obrigado. Doutora Fabiane, relatora, o seu voto já foi disponibilizado. Doutora Mari e doutor Adolfo, algum questionamento? Não. Perfeito, eu também acompanho. E com isso a gente encerra debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Camila, então foi negado o provimento ao recurso de ofício por erro na determinação do sujeito passivo. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado pela colaboração. Até mais, tenha um bom dia. Tchau, bom dia. O próximo, sustentação oral, seria da Biosev. Doutor Rodolfo, o senhor nos ouve? Ouço perfeitamente, senhor presidente. Agora sim. Agora dois, Belmar, ou são os dois? Como é que é? Qual dos dois processos? Os dois. Tem 2 processos. Os dois. Tá. Nós vamos começar, doutor Rodolfo, pelo final 414, tá? Perfeito, senhor presidente. Eu pergunto... iniciar aqui, registrar a sustentação oral nos dois, tá? Perfeito. O julgamento vai acontecer de forma conjunta, perfeito, senhor presidente? Isso. Ok. Sequencial, só para respeitar aqui o tempo do EPAD. Então, o final 414, doutor Rodolfo, eu sou relator, aqui é ICMS e ICMS-ST, crédito indevido, uso e consumo, óleo diesel, tal. Nós temos uma acusação de crédito indevido dividido em 3 subgrupos. Doutor, fique à vontade. Pois bem, senhor presidente, eu vou fazer referência aqui aos 2 casos, para que, de fato, a gente não tenha nenhum tipo de problema com relação ao tratamento de ambos, quando, na verdade, devo dizer que, a bem da verdade, são 2 casos que são basicamente idênticos, né? Embora
nas suas provas, nas filigranas, a gente tem que fazer algum tipo de distinção. Mas eles são idênticos com uma ressalva, senhor presidente, que eu faço aqui aos senhores julgadores, que é que neste caso específico, a recorrente suscita uma questão de decadência, porque se considerada a data de 22 de junho de 2016, tudo aquilo que deveria ter sido lançado não poderia ter sido lançado até essa data, considerando o prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, isso na linha da especialidade das normas e de sua aplicação ao caso do ICMS. Então, nesse caso específico, há uma questão preliminar de decadência parcial do lançamento, que a recorrente, naturalmente, não pode deixar de destacar desde o início da sustentação. No que toca ao mérito dos lançamentos, senhor presidente, e agora já entrando diretamente no cerne das questões, o que a gente tem em ambos os casos é o lançamento por crédito indevido, que se divide em 3 discussões, né? Uma parcela desses créditos diz respeito ao crédito indevido do SIAP, né? Dos créditos calculados por questão do ativo permanente, que é o item 1.1 de ambos os lançamentos. O crédito indevido do ICMS-ST na aquisição de óleo diesel empregado nas atividades produtivas, e aqui é o item 1.2 de ambos os lançamentos, mais uma vez, e aquilo que a gente vai chamar de crédito indevido sobre a aquisição de insumos, que compõe o item 1.3 de ambos os lançamentos. Eu vou aqui me deter inicialmente no que diz respeito ao último desses lançamentos, ao 1.3, que é o crédito de insumos, e isso, senhor relator, pelo seguinte, como é sabido, a empresa Biosev, ela é uma processadora, né, de cana-de-açúcar e produz açúcar e álcool. Basicamente, esses são os produtos finais da sua atividade, né? E dentro dessa atividade, a gente tem um enorme leque de operações que buscam tratar, né, desde do plantio, do cultivo e da extração da cana, né, da colheita da cana, até o produto final da atividade agroindustrial, que vai resultar nos diversos tipos de etanol e nos diversos tipos de açúcar comercializados pela empresa. Pois bem, dentro dessa seara, a gente tem uma grande discussão sobre aquilo que é ou não insumo da atividade da empresa, discussão essa que já foi trazida aqui ao Tribunal de Impostos e Taxas uma série de vezes. Mas nesse caso específico, o que é importante destacar, e eu peço a atenção dos senhores julgadores neste ponto, é o seguinte: agora, já no curso do processo administrativo, a empresa contratou, né, uma série de auditores especializados para fins de avaliar, de fato, o seu direito ao crédito diante dos lançamentos que foram perpetrados, né, contra si. E no bojo dessa avaliação, senhores julgadores, o que aconteceu? Foi confirmada a grande parte desses créditos tributários. E isso por meio de laudos que foram juntados recentemente. Eu até faço destaque disso, porque, salvo engano, não houve a oportunidade das autoridades fiscais se manifestarem em face desses laudos. Então, desde já eu aponto isso para que não haja qualquer tipo de engano a respeito do momento da juntada dos laudos, do que está sendo dito e até mesmo da falta de oportunidade da representação fiscal se manifestar sobre os mesmos. Mas o que há de mais importante de falar sobre esse tema é que esses créditos foram, em sua grande parte, convalidados. E por que eles foram, em grande parte, convalidados? Porque, senhores julgadores, mesmo se a gente olhasse as estreitas linhas da decisão normativa CAT 01, o que a gente vai verificar nessa decisão normativa é que ela tem, em primeiro lugar, um conjunto largo de expressões ali que vem a indicar o que seria insumo da atividade produtiva, né? Entendendo que são aqueles que insumos são aqueles bens utilizados na produção. Mas mais do que isso, a decisão normativa CAT 01, ela vai falar expressamente que são insumos
das atividades produtivas industriais, aqueles produtos utilizados para fins do tratamento da água afluente e efluente, bem como aqueles para teste, aqueles produtos utilizados no teste de insumos aplicados na atividade produtiva. Isso está expressamente previsto na decisão normativa CAT 01. E, pois bem, a partir do laudo que foi juntado no caso, senhores julgadores, o que a gente verificou é que em ambos os julgamentos, em um caso na medida de 77% dos créditos de insumos e no outro caso na medida de 99% dos créditos para insumos, o que nós temos de produtos cujo crédito foi glosado são produtos que são aplicados na água e nas suas diversas etapas do processo produtivo, na água utilizada no processo produtivo. Mas o que chama a atenção, senhores jogadores, é que, em alguma medida, esses produtos são claramente produtos que, mesmo se adotarmos os termos estreitos da decisão normativa CAT 01, a gente vai chegar na conclusão do seu direito a crédito. E eu pego aqui a título de exemplo, por exemplo, produtos que são aplicados, dispersantes aplicados diretamente na caldeira que produz a levedura que vai dar, no caldo que gera posteriormente o etanol. Então, assim, um produto químico utilizado na água da caldeira que produz o mel que vai gerar o álcool. Esse produto está tendo aqui o seu crédito glosado. Então, repito, a título de exemplo, esse e tantos outros de produtos, eles estão tendo eles são claramente insumos, à luz da decisão normativa CAT 01, seja porque são utilizados na produção, seja porque são especificamente utilizados no tratamento da água utilizada no processo produtivo, Eles entram em contato com o material final da produção, que no caso vai ser o etanol, eles se dispersam, eles se dissolvem de forma imediata na caldeira da água, eles perfazem todos os requisitos imagináveis e, ainda assim, a autoridade fiscal entendeu por glosar o crédito, Então, e isso vale, repito, no caso de um dos lançamentos para 77% dos produtos glosados, do crédito glosado, aliás, para outro lançamento 99%, com o laudo apostado, isso sem falar, claro, em outros tipos de materiais aqui secundários que a gente entende que também, à luz da decisão normativa CAT, poderiam dar direito a crédito, produtos para asepsia e etc., que também estão ali abarcados na decisão normativa. Mas não é só, Senhores julgadores, também aqui a recorrente, até em sentido muito mais amplo, defende o seu direito a crédito de insumos, tendo por norte o entendimento também já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, entendimento esse que, repito, já prevê a possibilidade do aproveitamento de crédito naqueles produtos utilizados na atividade produtiva, um conceito de crédito muito mais amplo do que aqueles conceitos que vêm sendo aplicados pela representação fiscal e defendidos aqui neste tribunal, a partir de um convênio ICMS que já foi revogado. Então, são essas as considerações sobre o item 1.3. O laudo detalhado traz, senhores julgadores, a composição do crédito, os produtos, a sua aplicação, qual é a sua natureza, onde eles se encontram albergados pela decisão normativa CAT 01, e, por fim, todo o embasamento, até mesmo soluções de consulta, porque existem as soluções de consulta que prevêem, por exemplo, que o tratamento da água na atividade agroindustrial permite direito a crédito, assim como diversos outros tratamentos de insumos que também se aplicam ao presente caso. Então, essas são as razões para o item 1.3 que justificariam o cancelamento, se não integral, parcial e de grande monta do item 1.3 lavrado aqui nos dois lançamentos, lavrado nos dois autos de infração. Mas olha só, queria aqui também me reportar ao item 1.1,
senhores julgadores, que também foi objeto do laudo, um laudo realizado pela PwC, né? E que vai tratar sobre o direito a crédito do SIAP. E esse é um ponto importante, senhores jogadores, porque, infelizmente, em diversos outros casos que foram trazidos aqui ao conhecimento deste Conselho, até então a Biosev não tinha conseguido laudar o seu direito a crédito dos ativos. E essa é uma grande novidade nesse tipo de julgamento, pelo menos para a empresa, porque o trabalho do laudo foi um trabalho realmente primoroso em cima do conceito de ativos e também em cima do detalhamento de cada ativo que daria direito a crédito. Isso porque, senhores julgadores, o que acontece? A representação fiscal, né, na maior parte do tempo, toda vez que ela entende que determinada peça ela vai ser substituída, ou ela é uma peça substituta, melhor dizendo, de algum ponto, de algum equipamento do parque agroindustrial da Biosev, toda vez que a gente se depara com essa situação, a gente tem um lançamento das autoridades fiscais que entendem por igualar peças substitutas ou equipamentos substitutos a materiais de uso e consumo. E é esse ponto que é muito interessante, que foi trazido no laudo e que eu permito aqui fazer menção em alguns trechos, que é o seguinte: o tratamento dos créditos de ativo permanente, agora ativo imobilizado, né, eles sofreram eles vêm sofrendo, ou sofreram, melhor dizendo, uma progressão do ponto de vista normativo, quando desde 2007 a gente passa a adotar os padrões internacionais para fins de classificação desses bens, né? E no bojo da legislação que buscou assimilar, buscou equalizar o tratamento brasileiro e o tratamento internacional, veio o CPC 27 para tratar sobre a qualificação de determinados bens como ativo imobilizado ou não dos contribuintes. E é a partir do CPC 27 que a gente consegue enxergar que aquilo que as autoridades fiscais ora apontam como materiais de uso e consumo são, na verdade, ativos imobilizados que perfazem todas as qualidades necessárias para gerar o crédito do imposto, né? E esse é um ponto também de extrema importância pelo seguinte: quando analisada o CPC 27, o que a gente tem, senhores julgadores, é que no CPC 27 há expressa menção de que equipamentos e peças sobressalentes, quando esperada a sua utilização por mais de um ano, o tratamento a ser dado para essas peças é de ativo imobilizado. Isso está expresso: peças sobressalentes, utilização por mais de um ano, devem ser tratadas como ativo imobilizado. Isso consta do CPC 27, isso está expresso, não? Mas, para além disso, o CPC 27 também trouxe a possibilidade de que você venha a componentizar o seu tratamento de ativo imobilizado. Ou seja, se eu tenho uma infraestrutura gigantesca para poder, uma verdadeira planta industrial, que é absolutamente toda ela interligada, para poder colocar os inputs e depois ter o resultado final apenas, né, ao final do processo produtivo daquela planta, é óbvio que eu não tenho como tratar aquela planta por inteiro como um só ativo. O que o CPC 27 coloca é que aqueles itens que eu consigo componentizar, mensurar e que têm um valor e um perfil relevante individualizado, eu posso tratar separadamente como um ativo distinto daquele ativo que vai sofrer a sua substituição. Porque dentro de uma planta industrial como um todo, é natural, senhores julgadores, que eu vá ter que trocar os tubos daquela planta, as correias que ligam a etapa A para a etapa B e a etapa C dentro daquela planta. E nem por isso aquilo tudo é um só ativo, e tudo aquilo que eu vá depois trocar dentro daquela planta industrial como um todo é material de uso e consumo, né?
Imagine se agora a gente tem que tratar o ativo todo ele como um só ativo, né? Uma planta industrial inteira como um só ativo, e tudo que a gente for substituir, então, tem que ser tratado como material de uso e consumo. Isso não faz o menor sentido. Então, é por isso que, por exemplo, aqui a gente defende o crédito, por exemplo, de correias, de esteiras, de tubos. Tem uma série de coisas aqui que podem ser componentizados de acordo com o CPC 27, merecem tratamento individualizado e dão direito a crédito. Dão direito a crédito naturalmente, senhores. Por quê? Porque são produtos que são aplicados diretamente na atividade produtiva, e aqui vale dizer, a acusação da autoridade fiscal não é de desvinculação desses bens da atividade produtiva, né? Então, assim, e ainda que eu fosse, a lei complementar exige apenas, né, exige apenas que eles participem da atividade produtiva como um todo, não precisa estar integrado diretamente na atividade, mas, pois bem, esse não é nenhum ponto. O ativo imobilizado, então, da empresa, ele compõe, ele perfaz tudo aquilo que a gente já discute há muito tempo com relação ao direito de crédito dos ativos, que ele tem um período de duração superior a 12 anos, ele tem um valor significativo que supera mais de R$ 1.200, ele participa diretamente da atividade produtiva e ele faz parte da atividade produtora de riqueza da empresa. E tudo isso, senhores julgadores, também, mais uma vez, está largamente demonstrado nos laudos que foram acostados em ambos os casos, com a listagem desses itens. E, pois bem, e ao final, esse laudo ele conclui o seguinte, que em um desses casos, 52% do crédito de ativo imobilizado deveria, de fato, ser tratado como crédito de ativo imobilizado e dar direito a crédito. Em outro caso, 55% dos valores de crédito do ativo imobilizado glosado deveriam sim dar direito a crédito. Aí, bom, pois bem, e os outros 50%, né? O que o laudo conclui com relação aos outros 50% de ambos os casos é que 22% aproximadamente desses casos, 22% e 25%, eles são créditos de insumos. Então, a bem da verdade, é o que a empresa vem tratando como ativo imobilizado e fracionando o crédito em 1,48avos, fora a perda sobre as saídas isentas, a bem da verdade deveria ter sido tratado como crédito de insumos e a empresa deveria, então, ter tomado crédito de forma direta quando da aquisição desses produtos. Então, vejam, não só aproximadamente 50% a 55% dos créditos de ativo estão agora laudados e tem a sua confirmação do direito a crédito nos autos, como da parcela restante desses créditos, cerca de 20% a 25% permitiria a adoção de um regime de crédito ainda melhor, ainda mais benéfico à empresa, razão pela qual a tomada de crédito de forma fracionada não deveria se sustentar, né? Por fim, e sem querer tomar mais tempo do que aquele já tomado dos senhores julgadores, o que vale destacar a respeito da aquisição do óleo diesel do ICMS-ST é que a empresa, né, a Biosev, entende que tem sim o direito a crédito com base no artigo 269 seguinte da ICMS de São Paulo. Isto também à luz da própria interpretação que a solução de consulta de 2003 da Secretaria de Fazenda dá ao contribuinte industrial que adquire esse óleo diesel e o aplica nas suas atividades produtivas, porque, naturalmente, ao comprar o óleo diesel, já tendo sido retido o ICMS-ST e aplicá-lo nas suas atividades produtivas, até por uma força da própria lógica e da natureza do imposto, a empresa foi quem suportou com o ônus do imposto, né? E tendo suportado com o ônus do imposto, ela deve, então, poder aproveitar desses créditos sob pena de violação do princípio da não cumulatividade. Essas são as considerações da recorrente, pelas quais a gente agradece a atenção dos julgadores. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Eu não tenho questionamentos. Representação fiscal, algum questionamento ao advogado? Não, nenhum. Nós só reforçamos nosso parecer já colocado, mas quanto às posições do advogado, não temos nada a falar no momento, não.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Mara, algum questionamento? Eu fiz para o advogado, não. Eu só Ok, fiz a obrigado. preferência. Doutora Obrigada. Fabiane, Sem questionamentos. muito obrigado. Doutor Bergamini, Nada, presidente. ok, muito obrigado. Então, eu vou direto ao meu voto. Eu vou tentar fazer ele mais resumido. Vamos iniciando pelo final 414, como eu disse. Informo, vocês já receberam meu voto, mas de qualquer maneira, prefeito de live, informo que a decisão, ela reduziu um subitem e não houve recurso de ofício em razão do valor. Fica mantida essa redução. Papado direto ao voto. Aqui eu estou indeferindo o pedido de intimação prévia para sustentação oral, aplicação do artigo 109, mesmo porque o advogado já compareceu. Também defiro o pedido de recursão de que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados, aplicação dos artigos 122 e 125 do decreto 54486. Por preclusão temporal, não conheço da petição apresentada pela recorrente e instruída com laudo técnico e outros documentos, cito as folhas, aqui entendidos como espécie de prova pericial, vez que destinados a convencer o órgão julgador quanto à sua tese recursal, os quais foram trazidos aos autos tardiamente, quando já passado mais de um ano da interposição da defesa, sem ter a autuada demonstrado cabalmente e nem mesmo alegado a ocorrência de motivo de força maior ou de fato superveniente para tal apresentação intempestiva. Essas as únicas exceções previstas no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, que autorizariam o recebimento de provas tardias. Cito o artigo 19 e complemento. A defesa foi protocolizada em 21/7/2021. O presente recurso ordinário em 19/4/22. E a referida petição apenas em 17/8/2022, quando já passado mais de um ano da apresentação da defesa, embora seja referido laudo datado de 10 de setembro de 2021, ou seja, 3 meses após a interposição da defesa. E 7 meses antes da interposição do presente recurso. Ressalte-se que laudos do tipo devem ser apresentados juntamente com a defesa, por expressa disposição do parágrafo 1º do artigo 102 do decreto 54486 de 2009, que cito: no mais, conheço do recurso porque presente seus pressupostos. Improcedente a alegação de recursal de decadência, fundada no artigo 150, do CTN. Aqui a aplicação da súmula 9 de 2017, que é vinculante, a súmula 9 deste tribunal. No mais, não há controvérsia quanto ao fato que a recorrente se apropriou dos créditos glosados pelo fisco, visto que ela defende serem legítimos. A única prova produzida tempestivamente pela autuada e que instruiu a sua defesa foi o laudo de folhas 1287 e 1300, o qual informa expressamente tratar-se de análise dos itens autuados no AIN 4096-604. Apesar de tal laudo tratar de um outro AIN, a adesão à qual aproveitou como prova emprestada e afastou a glosa fiscal relativamente ao reagente MOPS, não tendo recorrido de ofício em razão do valor. O referido laudo tratou de apenas 2 produtos, o MOPS e o ARLA. Este último não foi objeto da presente autuação. Portanto, em relação aos demais produtos, base dos créditos apropriados, a autuada não produziu tempestivamente nesses autos qualquer outra prova para se contrapor à acusação fiscal noticiada no AIN exordial. De seu lado, o fisco instruiu os autos com robusto conjunto probatório,
constituído de demonstrativos, tal. As respostas da autuada às notificações fiscais instruíram a INS Ordial, tendo sido juntados pelo fisco as folhas tais, instruído com o laudo de folha 122 a 193, folha também instruído com planilha, instruído com outra planilha também, que eu cito o número de folhas. De posse das informações prestadas pela autuada, o fisco produziu os demonstrativos que instruíram os autos e que comprovam as infrações incorridas pela autuada, como passo a expor. Quanto ao subitem 1, foram produzidos demonstrativos de folhas tais que apresenta as parcelas não passíveis de apropriação de crédito, de folhas tais discriminando mês a mês as apropriações devidas pela autuada, feitas pela autuada, e de folha tal com cálculo da glosa fiscal. A partir das informações prestadas pela autuada na planilha de folhas tais, em resposta à notificação fiscal de folha tal, o fisco excluiu os itens que entendeu passíveis de apropriação de crédito e produziu o demonstrativo de folha tal, especificando os itens não passíveis de apropriação de créditos, como, por exemplo, correias, correntes, taliscas, eixos, sifões, grelhas, mancais, rolamentos, materiais de adequação utilizados em instalações elétricas ou de fibra ótica, tubos, equipamento de proteção individual, famoso EPI, registradores de ponto, relógio automático de controle de ponto de funcionários, dentre outras, cujas características são próprias de material de uso e consumo de estabelecimento. Verifica-se no demonstrativo de folhas 12 a 22 que a autuada apropriou-se de créditos, em sua maioria, decorrentes de aquisição de bens sobressalentes, que, nas palavras da autuada, são materiais de reposição, itens de demanda independentes. E explica, ou seja, cuja demanda não guarda relação de dependência com a demanda de nenhum outro item ou atividade da organização, a demanda das quais, portanto, tem de ser previsto por algum método. Está a folha 239. Contudo, a autuada não especificou quais seriam os itens de demanda independente ou no que se diferenciariam dos demais itens sobressalentes, que entendeu como materiais de reposição. Motivo porque é de se entender que se tratam de efetivamente de materiais de uso e consumo do estabelecimento. Reforçam tal entendimento as próprias informações prestadas pela autuada, as folhas 226 a 239, a descrição dos produtos com a especificação de sua função, utilização e também os seus valores, geralmente de pequena monta, cujas características são próprias de materiais de reposição de uso e consumo do estabelecimento, os quais não conferem direito ao crédito por expressa disposição do artigo 66, inciso 5º do RICMS, que transcrevo. Logo, para infirmar a glosa fiscal e legitimar os créditos apropriados, cabia à recorrente comprovar que os produtos que adquiriu não se tratam de materiais de uso e consumo do estabelecimento, o que ela não logrou fazer, porque, como já exposto, a autuada não produziu tempestivamente provas nestes autos, em relação à parte mantida do item 1. Motivo porque não a socorre a alegação de que todos aqueles itens cujos créditos foram glosados, tubulações, correntes, esteiras, incorpora-se o ativo imobilizado da empresa, que eu faço a citação do que ela disse. E digo, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Informe-se que na fase de fiscalização, em resposta à notificação fiscal de folha 110, a autuada apresentou o laudo elaborado pela Datagro, de folhas tais, datado de novembro de 2014, o qual não se presta a comprovar que os materiais adquiridos pela autuada, base do crédito apropriado, foram efetivamente utilizados como insumos ou materiais intermediários, vez que se trata de laudo que discorre genericamente, abre aspas,
sobre o processo de produção e desgaste de bens intermediários em usinas de açúcar e álcool, fecha aspas. Esse consta do auto, sem se referir objetivamente aos materiais de que trata o caso. Não bastasse isso, o referido laudo trata como se fossem produtos intermediários as peças e partes de reposição que menciona, como, por exemplo, os itens de desgastes de máquinas e implementos agrícolas, os quais não fazem parte da presente exigência fiscal, frise-se. Ou ainda, as peças de reposição de mesas alimentadoras e tombadores de cana, as quais apenas informam genericamente que participariam de uma operação padrão em uma usina típica de processamento de cana-de-açúcar e álcool, localizada nas regiões Centro-Sul e Norte e Nordeste do Brasil. Ainda que assim não fosse, as explanações feitas no referido laudo relativo a um genérico processo de produção de uma usina de açúcar e álcool, açúcar e etanol hipotética, porque não especificada, se prestaram a me convencer que os materiais que menciona são utilizados como peças e partes de reposição ou substituição, e não como produtos intermediários. E nessa condição, fazem prova contra a recorrente. Informe-se ainda que, conforme aparece especificado no demonstrativo de folhas 12 a 22, além dos produtos acima citados exemplificativamente, a autuada também se apropriou de créditos decorrentes, por exemplo, de serviços de construção civil, de construção de canal de vinhaça, de inspeção nos vasos de pressão, para o que não há previsão legal para aproveitamento de crédito, justificando a glosa fiscal. Do exposto fica mantido o subitem 1.1 do AIM. Quanto ao subitem 1.2, sem razão a recorrente quando alega que, abre aspas, a utilização do óleo diesel como insumo pela recorrente evidencia a inocorrência das operações ensejadoras dos fatos geradores presumidos, fecha aspas, justificando o aproveitamento do crédito correspondente ao ICMS-ST consoante dispõe o artigo 269, fecha aspas. Conforme admitido pela recorrente, adquiriu ela óleo diesel combustível, cujo imposto já veio retido por substituição tributária, e utilizou tal mercadoria como insumo de seu processo industrial, portanto, não destinada à comercialização. Em casos assim, o artigo 272 do RICMES garante ao contribuinte o direito ao crédito do valor relativo ao imposto da operação própria do remetente da mercadoria. Transcreva o artigo 272. Tal crédito foi integralmente garantido à autuada, não sendo objeto da glosa fiscal. Porém, além desse crédito, a autuada apropriou-se também de outros valores, lançando-os em sua GIA no campo 057, com código 00799, conforme se comprova pelos documentos de folhas tais. Segundo a recorrente, a inocorrência do fato gerador presumido pode ensejar o ressarcimento do imposto retido ou da parcela do imposto retido, mencionando o artigo 269, inciso 2 do RICMES, que assim dispõe. Eu vou fazer a leitura rápida aqui. Não vou. Que eu faço o resumo embaixo. Eu transcrevo tal artigo e faço o resumo. De onde se vê que o referido inciso 2 do artigo 269 garante ao contribuinte substituído, e não ao consumidor final, o direito de ressarcir-se do valor do imposto retido, cujo fato gerador presumido não se realizar. Entretanto, nas operações do caso, a autuada não adquiriu o óleo diesel na qualidade de contribuinte substituído, o participante da cadeia comercial do produto. Adquiriu-o na qualidade de consumidora final, utilizando-o em seu processo industrial, como admitido por ela, caso em que não poderia efetuar o ressarcimento, sob o fundamento legal trazido em recurso, vez que o referido inciso 2
do artigo 269 garante expressamente tal direito apenas ao contribuinte substituído e não ao consumidor final. Além disso, a aquisição do óleo diesel pela autuada como consumidora final pôs fim à cadeia de circulação de tal mercadoria, com a ocorrência do fato gerador presumido do ICMS-ST, motivo porque não poderia ela efetuar o ressarcimento sob tal fundamento recursal, visto que o direito ao ressarcimento só nasce ao contribuinte substituído quando o fato gerador presumido não se realizar, o que não foi o caso. Do exposto, fica mantido o subitem 1.2 do AI. Quanto ao item 3, 1.3, na verdade, né? Vou fazer uma pequena correção aqui. Não socorre, quanto ao subitem, o ponto 3, não socorre ao contribuinte. Só um minutinho que eu vou fazer outra correção. Perfeito. Quando ao subitem 1.3 do AI, não socorre a recorrente alegar que o fisco glosou indevidamente os créditos relativos a produtos expressamente elencados na adição normativa CAT 1 de 2001, quais sejam produtos químicos utilizados no tratamento de água afluente e efluente e no controle de qualidade, e sustenta ter direito ao crédito por conta do princípio da não cumulatividade. Em que pese a decisão normativa CAT 1 de 2001 considerar que são insumos de processo industrial e que são utilizados no mesmo processo produtivo para limpeza, os produtos que cita exemplificativamente, dentre eles, os produtos químicos utilizados no tratamento de água afluente, efluente, no controle de qualidade, aparentemente coincidentes com os produtos tratados nesse subitem 1.3 do AI, é certo que na mesma linha do decidido no subitem 1.1, o reconhecimento da legitimidade dos créditos apropriados encontra o mesmo empecilho, qual seja, a autuada não produziu tempestivamente qualquer prova da destinação dos produtos, não se prestando a tanto a mera informação contida em sua planilha de folhas tais em resposta à notificação de folha tal. A apropriação de crédito decorrente do princípio da não cumulatividade é direito garantido aos contribuintes e como direito, é conferido a quem prove tê-lo. Entretanto, reitere-se, a autuada não produziu prova tempestiva de que os produtos químicos que adquiriu foram usados em seu processo industrial, motivo porque não se pode legitimar os créditos por ela apropriados no subitem 1.3 do AI. Quanto ao laudo elaborado pela Datagro, aquele que foi juntado pelo fisco, porque recebi em resposta a uma notificação fiscal, segue a mesma sorte do quanto já expôs no julgamento do mesmo subitem 1.1. Por fazer explanações genéricas do processo de produção de uma usina de álcool e de açúcar e etanol hipotética, não se prestando a comprovar a destinação dos produtos adquiridos pela autuada, base do crédito apropriado. Do exposto, fica mantido o subitem 1.3 do AI, com a redução efetuada pela decisão ACOR. Ainda quanto ao mérito propriamente dito, não socorre a recorrente alegar que esse Tribunal de Impostos e Taxas, em casos idênticos de outros estabelecimentos da recorrente, já reconheceu a validade do aproveitamento de créditos similares àqueles ora questionado, referindo-se aos AIs 4045724 e 4045848. Este último também relatado por mim, dado que ambas as decisões foram reformadas pela colenda Câmara Superior, restabelecendo a exigência fiscal. Também não socorre recorrente a citação de várias decisões judiciais do Poder Judiciário, seja porque não trataram de situações fáticas e de direito exatamente coincidentes com o presente caso, seja porque decorreram das peculiaridades de cada caso, especialmente quanto às provas, as quais a autuada não logrou produzir tempestivamente nestes autos.
conforme fundamentei, e seja porque tais decisões judiciais não possuem efeito vinculante. Sem razão recorrente quando alega que as multas exigidas ferem os princípios constitucionais que cita. Aqui a aplicação do artigo 28 da Lei 13.457. Nesse pensar, indefiro o pedido de redução e afastamento das multas, porque fundado em tal alegação era afastado. Por fim, quanto aos juros, merece parcial provimento do recurso por conta da alteração do entendimento desse tribunal de 9/6 de 2022, que fez a revisão da súmula 10 de 2017. E aí digo, nessa linha, os juros aplicados ao caso devem ser calculados em conformidade com a taxa Selic. Do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para adequar os juros de mora à súmula 10 de 2017, revisada em 9/6 de 2022. É como voto, senhores. Em discussão. Representação fiscal. O entendimento da representação fiscal vai ao encontro do que já foi externado pelo Dr. Belmar, tanto na questão da súmula, né, que é 9 de 2017 do TIT, né, quanto a decadência, afirmando que é o artigo 173, inciso 1, que é aplicável nos casos de crédito, né, e também na questão de que não foram produzidas provas a tempo, né, pelo contribuinte para comprovar suas alegações, né. Perfeito. Doutora Mara, a senhora pediu uma preferência, certo? Já juntou, por favor? Já juntei. É apenas para me manifestar em relação, eu sei que eu sou vencida, mas é apenas para me manifestar em relação à juntada extemporânea de documentos que eu aceito, independentemente de não ter tido justificativa, porque até essa extemporaneidade, eu entendo que às vezes é difícil você produzir um laudo quando são muitos materiais, tudo isso. Então, eu realmente aceito, embora tenha sido produzido depois de um ano, eu aceito essas provas mais em função do princípio da verdade material, porque eu acho que essas questões que o processo administrativo, na verdade, é uma revisão de um lançamento, e ele deve evitar o máximo possível de judicialização de causas quando existe prova do direito do contribuinte, ainda que extemporâneas. Então, foi nesse sentido que eu me manifestei. Eu sei que eu sou vencido, e nesse sentido eu estou convertendo o julgamento em diligência. Tá? Foi esse meu julgamento, nos dois processos já está juntada a preferência. Senhor relator, presidente relator, por gentileza, só um esclarecimento de fato. Pois não. De Bom, fato. perfeito. É só para destacar que a juntada dos laudos se deu de forma anterior à indicação do processo à pauta, para que, obviamente, seja descartada qualquer tipo de Doutor, imputação. Com todo respeito, eu citei até as datas em que foram apresentados defesa, recurso e o laudo. Então, eu não vejo necessidade, não. Ele veio intempestivamente. Tudo bem? Perfeito. Bom, há o tempo de elaboração, naturalmente, mas... Sim. Se é um entendimento de O auto Vossa Senhoria... Perdão, desculpa. Se é um entendimento de Vossa Senhoria... Seu microfone fechou. Sim, eu tenho esse entendimento há muito tempo, e desde a Lei 13.457, né? Então, se houvesse fato superveniente ou força maior, a lei permite. Fora disso, esse relator tem esse posicionamento já de muito tempo, e a Câmara também, ora de forma unânime ou não. Tudo bem? Doutora Mara, a senhora já juntou? Tá. Perfeito. Então, vamos lá no 414. Doutora Fabiane. Eu acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Eu acompanho. Não foi demonstrado pelo contribuinte nenhum fato superveniente
ou força maior para juntar a prova extemporânea, então eu acompanho o seu voto, presidente. Muito obrigado. Então, com isso, a gente encerra os debates. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Vamos ao final 786. O 786, basicamente, na essência, é igual, então eu vou poupá-los. Só vou fazer aqui uma pequena alteração, correção, como eu fiz no outro. Aí eu já... De qualquer maneira, doutor Rodolfo, é desnecessária a leitura, né? Que é a mesma coisa, os votos são idênticos em tudo, só variando o que tem que variar mesmo. Absolutamente necessário. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Doutora Mara. Também já registrei a mesma preferência. Perfeito. É o mesmo caso, né? Houve juntado... É igualzinho, também, né? Muda muito pouca coisa, mas é a mesma... Não, é só para saber se realmente houve o juntado da prova extemporânea, porque eu vi no primeiro. Não, houve, eu boto até as datas, tá, justamente que é para facilitar, né? Perfeito. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui na redação. Puxa vida. Eu tinha umas correçõezinhas para fazer no voto que a gente encerrou no 414, eu não fiz. Enfim. Tá calmo. O sistema está lento. Doutor Rodolfo, no processo 414, eu fiz aqui no meu texto alteração de emenda, algumas correçõezinhas pequenas de pontuação, uma coisa e outra, e eu registrei sem essas correções. Então, a emenda daquele 414 vai aparecer conhecido parcialmente, mas, na verdade, é conhecido e negado provimento.
é o erro de digitação apenas. De qualquer maneira, já estou informando para não... O senhor já está a par, tá ok? Mas não muda o resultado. Perfeitamente, perfeitamente. Nesse daqui eu consegui fazer. Bom, pessoal, então vamos encerrar o debate e já partir direto para o quórum. Agora nós estamos no 786. Quórum. Doutor Bergamini, votação. Não abre para mim, não. O senhor não confirmou. Dá uma atualizada, por favor. Peraí, Dá um refresh no seu computador. vou fazer isso já. Bora ver. Apareceu? Apareceu. Perfeito. Eu entrei em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Então, doutor Rodolfo, desculpa, perdão. Em ambos os casos foi conhecido e parcialmente provido para aplicar a taxa Selic e negando o provimento ao restante. Certo? Perfeito. Muito obrigado. Sempre é um prazer recebê-lo. Agradeço muito. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Próximo. Deixa eu só fechar aqui umas páginas, tem muita página. Tá aberta. Você pode abrir para mim a edição do voto? Então, pra poder só um acordar? minutinho, que o meu sistema está lento. Tá. Aliás, a internet nesse estado aqui, nessa cidade, está ruim, hein? Está ruim. Próximo é Quanto mais Lojas eles Americanas, aumentam a doutora Mara. banda, mais fica ruim. Está ruim. Pelo menos aqui ela está oscilando demais. Muito bem, doutora Mara, está habilitado. Obrigada. Vocês já leram o voto, né? Preciso ler? Um resumo, porque pela live ia acertar a emenda. Tá. Eu só vou, então, colocar a emenda aqui. Uhum. Na verdade, são infrações relativas ao crédito do imposto. Ele creditou-se indevidamente no montante de tanto em 2016, como a título de ressarcimento de substituição tributária. Essas são duas acusações, as duas uma de ressarcimento próprio e outra de substituição, tá? Eu estou negando provimento ao recurso, só estou dando provimento aos juros, que realmente houve a mudança da súmula 10, né? Mas não existe a decadência, que foi alegada por força da súmula 9, que eu transcrevo. Os valores que foram de acordo com a manifestação fiscal e com a representação fiscal, houve a comprovação de que a tomada de crédito foi maior do que deveria ter sido. Então, eu estou negando provimento, estou dando parcial provimento ao recurso apenas em relação aos juros, tá? Aplicação da súmula 10. Perfeito. Em discussão. Deixa eu só colocar a emenda e registrar, assim vocês conseguem. Perfeito. Em discussão, representação fiscal. Não temos nada a apontar no momento, não. Perfeito. Doutora Fabiane. Eu acompanho a doutora Mara. Muito obrigado. Doutor Adolfo. Acompanho integralmente. Perfeito. Só um minutinho que eu... Fique tranquilo. Eu estava olhando o processo da Biosec, final 414,
que eu falei que a ementa poderia ter saído errada, porque é o que me mostrava aqui, mas eu abri agora e está correto. Eu só faço isso para ficar registrado em live, porque eu avisei o advogado que poderia sair errada. Mas eu fechei o processo, olhei, estava uma imprecisão, que eu havia corrigido. Agora eu abri de novo, sumiu. Não tem mais imprecisão. Deve ser tempo do sistema, né? Ou do meu computador. Pronto. Registrado. Doutora Mara, vamos... perfeito, já aparece aqui. Muito bem. Ninguém tem nada a se manifestar com relação ao voto da doutora Mara, encerrando o debate. Coro. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, então, com isso, concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 5 de outubro de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Hélio, por favor, podemos encerrar a live?